E finalmente o dia chegou da gente conversar sobre o Oscar literário, os melhores livros lidos em 2022. Hoje é domingo, tem meu vizinho fazendo churrasco, os cachorros estão latindo, as pessoas estão gritando. É um domingo de sol, de verão, então assim, vão me desculpar por causa desse barulho infernal todo, mas é o que temos pra hoje. Então vamos começar com os melhores livros de 2022. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que normalmente eu vou mostrando os livros aqui pra vocês, só que assim, gente, sem condições, porque a minha estante está abarrotada, não tem mais aonde colocar livro. E se eu tirar um, eu tenho medo que todos caiam. Então, enquanto eu for falando aqui pra vocês, as capinhas dos livros vão estar passando aqui na tela para vocês se situarem qual livro que eu tô falando. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui já tem resenha. Eu vou deixar todas as resenhas dos livros aqui embaixo nos comentários para vocês darem uma olhadinha. Eu não vou ficar me estendendo muito nos livros porque todos têm resenha. Então depois desse vídeo vão conferir as resenhas dos livros que vocês tiverem mais interesse, tá bom? Vocês sabem que eu separo os livros em algumas perguntas. É uma das tags literárias aí da moda de antigamente do YouTube, onde todo youtuber respondia tags. E eu gosto muito de responder os melhores livros do ano separado nessas categorias. Eu acho que facilita muito também o meu trabalho de selecionar o livro. E eu sempre tento não repetir livros, porque eu gosto de dar uma variedade pra vocês de livros lidos. E esse ano eu li poucos livros comparados com os outros anos, tá? Esse ano eu li 12 livros, que foram os 12 livros da minha meta literária. Normalmente eu leio mais de 12 livros, mas infelizmente em 2022 eu só consegui ler 12 livros. Não deu, gente, não deu. A vida aconteceu e realmente não deu pra eu ler mais de 12 livros. Mas estamos aqui para indicar os melhores de 2022. Começando com a categoria O Melhor Final de Livro. Pra mim, esse ano vai para Noite Sem Fim, de Agatha Christie. Eu amei o final desse livro, eu falei até na resenha. Foi um dos melhores livros da Agatha que eu li, foi um plot twist que eu realmente não esperava e que eu gostei muito, muito, muito da leitura, muito. O livro me prendeu demais na leitura e mesmo quando eu fechava o livro eu pensava nele. Então, Noite Sem Fim, da Agatha Christie, recebeu o prêmio de melhor final de livro de 2022. Então, vai dar uma olhadinha na resenha pra você saber sobre o que eu tô falando. Próxima categoria é melhor título de livro. Eu vou ter que falar outro livro da Agatha, que é Por que Não Pediram a Evans? Ah, Maria Clara, você está colocando esse livro só porque tem o nome do Evan Peters e o Evan Peters é o seu crush? Não, não é só por isso. É porque essa pergunta de o porquê não pediram a Evans é muito importante e muito relevante para a história do livro. E quando a gente vira a chavinha e percebe o que significa essa frase de o porquê não pediram a Evans, faz todo sentido e a sua cabeça explode. E aí quando vira essa chavinha é que você percebe o quão importante essa frase é. E por isso que eu acho que esse é o melhor título do livro que eu li em 2022, porque realmente é muito relevante para a história e o plot que envolve esse título é muito bom. Então, pra mim, o melhor título é Por que Não Pediram a Evans, de Agatha Christie. Terceiro tópico, melhor mundo ou ambiente criado. Esse ano eu li a saga As Brumas de Avalon e é claro que eu tinha que mencionar esse universo aqui porque é um universo muito bem estruturado. É sobre a lenda do Rei Arthur. Eu já falei alguns pontos sobre esse livro, principalmente sobre a autora, a Marion, então eu falei nas resenhas dos livros sobre isso. Eu criei uma playlist, inclusive, com as 4 resenhas das Brumas de Avalon. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês a playlist com as 4 resenhas pra vocês darem uma olhadinha. Lá eu explico mais a minha relação com a polêmica da Marion, por que eu continuei lendo As Brumas de Avalon. Falei um pouquinho sobre a história também, o que eu gostei, o que eu não gostei. Tem alguns pontos que infelizmente eu não consegui separar da autora do livro, então vai dar uma olhadinha na minha resenha, mas é sim um ambiente e um mundo fantástico e uma história fantástica. A Marion escrevia muito bem e quando você entra dentro desse mundo é realmente um mundo à parte, assim. E é muito maravilhoso você ver esse mundo. Se você conseguir separar alguns elementos da vida pessoal da Marion
e da história, né? Enfim, vai dar uma olhadinha nas 4 resenhas pra vocês entenderem o que eu tô falando. Próxima categoria é melhor arte da capa. Eu fiquei alucinada e apaixonada pela arte da capa do Kafka à beira-mar. Eu achei linda essa capa, tem algumas carpas, acho a arte muito bonita, inclusive. Pra mim, essas carpas parecem um quadro, assim, é lindo, lindo, então, lindo. Kafka à beira-mar e vai para a melhor arte da capa de 2022. A quinta categoria é melhor personagem feminino coadjuvante. E eu fiquei pensando muito nessas próximas 4 categorias, né? Porque a gente começou agora com os personagens. E eu li muita coisa irritante esse ano. E em 2022 teve personagens... A maioria dos personagens foram insuportáveis. Então eu tive que fazer uma boa seleção ali pra conseguir indicar pra vocês e falar quais eram os melhores personagens, porque realmente, por mais que o livro tenha sido bom, cacete, os personagens, olha, vou te contar. Então, para essa quinta categoria de melhor personagem coadjuvante feminino, Olivia, de A Lista de Convidados, que é a irmã e madrinha da noiva. Então a gente acompanha ali a história de alguns personagens nessa lista de convidados. A lista de convidados é sobre um casamento que vai acontecer num lugar isolado. Acontece um assassinato ali que a gente não sabe muito bem quem é, o que aconteceu, e a gente vai descobrindo conforme o livro. É um livro de suspense muito bom, apesar de eu ter achado o final um pouquinho corrido e um pouquinho apelativo. Já falei que tem resenha aqui pra vocês, então vai conferir o box de descrição pra você ver a resenha desse livro. E uma das minhas personagens favoritas do livro inteiro é a Olivia. A história muito bem construída dela, eu gostei muito da história dela. E eu senti muita empatia com a história da Olivia. Ela é a personagem coadjuvante feminina preferida de 2022. Seguindo nos personagens coadjuvantes, agora temos a categoria de melhor personagem coadjuvante masculino. E dessa vez eu vou ter que repetir um livro, porque, como eu falei pra vocês, eu não tive muitas opções de personagens interessantes e também acabei não lendo tanto quanto os outros anos, mas eu preciso mencionar aqui o Oshima, de Kafka à beira-mar. Eu gostei muito, muito, muito da construção desse personagem, e Kafka à beira-mar é um livro totalmente surtado. Eu já falei na resenha, inclusive, que eu não sei que tipo de entorpecente que o Haruki Murakami usou para escrever esse livro, mas é um livro muito interessante, tem algumas ressalvas. No final é um livro muito interessante, e o Oshima é um personagem muito interessante, muito intrigante, e que eu gostei muito de ver também a evolução dele durante a história, e é muito interessante, e eu não vou ficar me estendendo muito porque tem algumas coisas desse personagem que pode ser spoiler. Qual é a participação dele na história, o que ele tá fazendo, sabe? Então, o personagem coadjuvante masculino preferido é o Oshima. Chegamos a melhor protagonista feminino de um livro lido em 2022. E eu não sei se elas se encaixem como protagonista feminina, porque na verdade eram 3 personagens femininas nesse livro, e eu tô falando do livro 3 Mulheres, que foi um livro que eu não gostei tanto assim. Eu achei algumas problemáticas no livro. Eu fui ler esse livro esperando muita coisa, porque foi um sucesso, foi, né, um boom, assim, e foi engraçado, parando pra pensar agora, é engraçado como eu separei em janeiro e dezembro 2 livros que foram sucesso de venda, que foram sucesso de comentários, e os 2 livros eu não gostei tanto assim. Comecei o ano lendo uma coisa que não gostei tanto, terminei o ano lendo uma coisa que eu realmente não gostei. Então, engraçado pensar nisso. Agora fiz só um adendo aqui completamente louca, porque eu acabei de pensar nisso. Eu tô falando sobre a Sloane, que é uma das personagens de As 3 Mulheres. Esse é um livro meio jornalístico que vai contar a história sobre essas 3 mulheres, a história de vida dessas 3 mulheres. Esse é um livro sobre desejos. Quando eu digo desejo, não é apenas o desejo sexual, tá? É o desejo de, por exemplo, ter filhos, o desejo de casar, o desejo de não casar, o desejo de não ter filhos, o desejo de crescer profissionalmente. Então é o desejo das mulheres, como que o desejo das mulheres são invisibilizados na sociedade, tá? Eu já falei tudo que eu tinha que falar na resenha. Eu não acho que tenha sido um livro pra mim, então não foi nenhuma novidade ali o livro pra mim, sabe? Pra outro tipo de pessoa, principalmente pra homens, entenderem o que está se passando na cabeça do feminino, sabe? Então, tirando isso,
Eu gostei muito da personagem da Sloane, que na verdade não é uma personagem, né? Ela é uma mulher de verdade, que teve realmente esses problemas na vida dela, nessas situações na vida dela. E é uma personagem que ficou comigo, mesmo que eu tenha fechado o livro, é uma personagem que ficou comigo, sabe? Então eu vou indicar ela aqui, porque vira e mexe eu penso na situação que ela tava passando, sabe? E como que ela resolveu aquilo e como que aconteceu as coisas. Então, vira e mexe eu penso nela. A próxima categoria é o melhor protagonista masculino lido em 2022 e eu preciso falar que é o Hercule Poirot. Por que eu estou falando isso? Porque todos os protagonistas masculinos que eu li eram um porre. Um porre. Gente, por que homem tem que ser tão chato? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, homem é muito chato. Homem hétero cis, no caso, é muito chato, gente, pelo amor de Deus. Todos os livros que eu li que tinham personagens masculinos principais, protagonistas, eram insuportáveis. Insuportáveis. Com exceção de um, mas eu vou deixar ele por final, porque eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? E eu não sei se vocês consideram o Hercule Poirot um protagonista de uma história. Toda a história da Agatha Christie que ele participa, ele é o protagonista, porque afinal de contas ele que resolve os crimes, né? Então eu preciso falar sobre o Hercule Poirot, porque ele é inteligente, porque ele resolve as coisas, porque ele não fica de mimimi e porque ele é muito astuto e inteligente, entendeu? Eu já falei inteligente 2 vezes aqui, mas é isso. O protagonista favorito de 2022 foi o Hercule Poirot. Penúltima categoria aqui do Oscar literário é melhor autor ou autora de 2022. E é claro, gente, eu preciso falar Agatha Christie. Agatha Christie. Eu já falei Agatha Christie em inúmeros Oscars literários e talvez isso mude o ano que vem ou não, eu não sei, porque eu realmente sou apaixonada por essa mulher. Eu já li mais de 15 livros dela e eu nunca li nenhum livro ruim, sabe? Então é muito difícil você ler mais de 15 livros do mesmo autor e gostar de todos. É impressionante. Então, eu preciso falar que a Agatha Christie aqui, porque por mais que alguns livros sejam um pouco mais fracos do que o outro, são todos muito bons. E todos realmente eu indico porque são suspenses, só que são suspenses um pouco mais leves, são suspenses pra você realmente espairecer. E fora que são muito bem amarrados, as histórias são muito boas, os plot twists são muito bons. Então, eu realmente amo a Agatha Christie e todos os livros que eu li da Agatha Christie em 2022 eu amei, assim como os outros livros dos outros anos da Agatha que eu li. Teve livro da Agatha Christie que eu li em 2022 que é o meu favorito da Agatha, então eu acho que nada mais justo do que favoritar essa mulher de novo como autora do ano, porque perfeita. E a última categoria do ano, que é o melhor livro de 2022. Nessa categoria eu considero como se todas as outras categorias estejam incluídas nessa. Então, melhor protagonista feminino, melhor protagonista masculino, melhor coadjuvante, melhor arte da capa, melhor universo criado, melhor final de livro. Então, eu separo um livro que englobe todas as outras categorias também, porque eu acho que é assim que eu avaliaria, por exemplo, sei lá, um Oscar de melhor filme do ano. Pra mim tem que ter todas as outras categorias inclusas dentro dele, e não é diferente com o Oscar literário. E eu fiquei pensando muito se eu ia colocar esse livro aqui ou não, porque vocês já sabem toda a minha questão com a autora. Sim, você não está pensando errado, eu vou favoritar como melhor livro de 2022 Sangue Revolto. Ai, J.K. Rowling, por que que você tem que ser tão escrota? Gente, Sangue Revolto, eu falei sobre ele na minha resenha já. É um dilema que eu tenho há bastante tempo. E eu explico mais sobre a minha decisão de continuar ou não continuar lendo os livros da J.K. Rowling na resenha do livro do Sangue Revolto. Mas é um livro espetacular, tá? É um livro muito bom e eu não estou aqui pra falar pra vocês lerem J.K. Rowling ou não lerem J.K. Rowling. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, é porque Robert Galbraith, que é o escritor oficial da saga do Strike, é um pseudônimo usado pela J.K. Rowling, então quem escreve os livros é a J.K. Rowling. Tá? Ele foi um livro que é um calhamaço de 900 páginas que eu não senti ler. Eu li assim, como se eu estivesse lendo uma notícia no jornal, sabe?
e a história é muito boa, os personagens é muito bom. A J.K. Rowling sabe escrever, sabe criar personagens que faz com que a gente se apegue. E esse livro tá sensacional, assim. O Strike é um dos melhores personagens que eu já li na minha vida. Então pra mim ele também é o melhor protagonista masculino. A Robin é sensacional, eu amo a Robin. Ela é muito incrível, então ela também pra mim é a melhor protagonista feminina. Os personagens coadjuvantes também do Sangue Revolto foram incríveis. A tia do Strike, os amigos da Robin, a família da Robin são... Gente, que esse livro se tornou um dos melhores livros de investigação policial que eu já li. Muito, muito bom, muito, muito bom. E eu já tinha falado que o Sangue Revolto tinha sido o melhor livro de 2022. E estou aqui confirmando que sim, Sangue Revolto foi o melhor livro de 2022. Então, por favor, se você não viu a resenha, dá uma olhadinha na resenha, porque a gente debate algumas coisas muito importantes naquele vídeo. Então é isso, gente. Esses foram os Oscars literários, esses foram os melhores livros de 2022. Eu espero que 2023... Eu goste mais de livros do que em 2022, porque apesar de eu ter gostado de bastante livro em 2022 que eu li, eu acho que teve muita problemática envolvendo vários livros e que eu acabei não conseguindo tanto separar o autor da obra, ou um livro que foi muito hypado, eu acabei não gostando tanto e acabou me frustrando um pouco. Então eu espero que 2023 seja um ano melhor de leituras, não só na questão de qualidade, mas na questão de quantidade também, porque eu sei que 12 livros num ano não é pouco livro, tá? Não é pouco livro. E só que eu tô falando pra mim, pros meus padrões dos últimos anos, foram poucos livros e eu senti falta de ler mais, tá? Então eu não quero que você se sinta pressionado a ler mais de 12 livros, a ler 12 livros, não. Eu estou falando da minha experiência, porque eu senti falta de ler outras coisas também em 2022, que eu queria muito ler e eu acabei não conseguindo por falta de tempo mesmo. Então em 2023 eu quero ler um pouquinho mais. Então vamos ver como é que vai sair. A gente volta em 2024 pra gente conversar sobre a meta literária de 2023 e ver quais foram os melhores livros de 2023. O que vocês acham? Quais são as suas apostas? Um recado muito importante, a minha meta literária já está gravada e vai sair em breve, então se inscreve no canal para não perder meu vídeo de meta literária de 2023. Nele eu falo quais vão ser os livros que eu pretendo ler em 2023. Eu separo um livro como prioridade a cada mês para ler, e aí eu adicionei mais alguns outros. Eu tenho outros 2 projetos separados esse ano de 2023 de leitura, então se inscreve aqui no canal pra não perder, tá bom? É isso, gente, me deixa aqui embaixo agora nos comentários quais foram os melhores livros de 2022 pra vocês. Eu vou deixar todas as perguntas aqui, todos os tópicos que eu falo aqui nesse vídeo, aqui no box de descrição, caso você queira responder também. É isso, gente, muito obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!